Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e nesse vídeo eu vou trazer os itens 3, 4 e 5 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, que foi quem organizou, toda a série de codificação do Espiritismo, ele era um professor, por sinal muito bom. Então, ele tem uma linha de pensamento que a gente precisa entender que tem um contínuo de conhecimentos. Ele parte do mais simples e chega até o mais complexo. Na introdução, quando a finalidade é sempre dar uma pincelada sobre os assuntos que vão ser tratados, Kardec traz algumas coisas que são essenciais para que a gente entenda de fato sobre o fenômeno espírita e o que os espíritos vieram trazer de conhecimento desse mundo novo que se desdobra. Ele diz que, como tudo no mundo, o espiritismo tem os adeptos, ou seja, aqueles que concordam, aceitam e comungam com essas ideias, e tem os contraditores, aqueles que não aceitam e combatem. E Kardec diz que esses argumentos se destinam aos que podem examinar de maneira tranquila a argumentação que ele vai trazer, que ele não tem a pretensão de convencer ninguém que não quer ser convencido, ele apenas quer esclarecer. Então, assim, desde que o mundo é mundo, desde que existia um ser humano vivo e esse ser humano morreu e ele quis conversar com os que ficaram vivos, existe o fenômeno da comunicação entre os chamados mortos e os vivos. Não é novidade e muito menos invenção do espiritismo. Mais ou menos no século XIX, começaram a aparecer em vários locais ao mesmo tempo vários fenômenos de comunicação, mas assim, de maneira violenta, bastante, um número imenso de comunicações começaram a acontecer. O mais importante foi na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, onde existiam um povoadinho, existia um povoado lá, uma casa com duas, acho que eram 3 ou 4 filhos, o casal, mas começou a aparecer pancada, batida, poc, poc, poc. E ninguém dormia na casa, era uma confusão, porque era um tumulto à noite, muita batida, barulho, móveis se mexendo. E sabem como é que é a criança, curiosa, e não tem limite, ninguém disse, olha, não pode fazer isso. Então elas acharam muito engraçado conversar com essas batidas. Dizia assim, bata uma palma uma vez, bata duas, bata na parede 3 vezes para sim, poc, poc, poc. Bata na parede 2 vezes para não, poc, poc. Então assim elas começaram a conversar, criança, elas falaram, opa, isso aqui a gente vai brincar. Não tinha internet, Facebook, YouTube, elas brincavam. E aí elas começaram a conversar. Aí os adultos perceberam e falaram, poxa, tem coisa aí. O que eles fizeram? Olha, gente, vamos combinar o seguinte, uma pancada, letra A, 2 pancadas, letra B, 3 pancadas, letra C. E aí começaram a conversar com quem estava fazendo esse barulho e descobriram que era um vendedor ambulante que tinha passado na casa há muitos anos. O dono da casa, para pegar o dinheiro dele, matou e escondeu o corpo no porão, numa parede. E ele estava contando toda essa história. Foram até lá, cavaram e acharam de fato esse esqueleto que estava lá. Esse fenômeno, eles começaram a perceber que tinha a ver com as 2 crianças, Kate e Margaret, uma de 7 e outra de 10 anos na época. Elas começaram a desenvolver essa comunicação, que perceberam que a comunicação não era apenas com esse, mas com outros espíritos, que eles disseram que se chamavam espíritos, e começaram a se apresentar com o ingresso pago. Depois tem uma série de confusões,
uma se tornou alcoólatra, ela negou que isso acontecesse, depois ela disse que não, que era verdade. Bom, enfim, isso é história. Ao mesmo tempo, na França, aquela época, rico que era rico não trabalhava, era assim, era muito humilhante a pessoa trabalhar para eles, né? Então a aristocracia se divertia ocupando o tempo delas, porque na verdade não faziam nada. Aí descobriram que uma mesa começou lá a se mexer. Bom, mesa se mexer, beleza, né? Mas aí começaram a perguntar e a mesa começou a responder. No começo batendo para sim, para não, depois desenvolvendo o alfabeto. E aí descobriram, né, através da orientação de quem mexia a mesa, de que a mesa era só um veículo, um instrumento, que existia uma maneira mais fácil e menos trabalhosa. Bom, por que mesa? Porque, gente, convenhamos, alguém consegue sentar em volta de uma cadeira? Consegue sentar em volta de uma pia? Não, as pessoas se sentam em volta de uma mesa, de maneira confortável. Aí essa mesa se mexia e começava a responder com quantos anos eu vou casar, com quem eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, coisas assim, para diversão da aristocracia. Aí Kardec, que era muito pesquisador, já veio preparado para isso, um amigo dele chegou, olha, na verdade o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivet. Allan Kardec é um pseudônimo que ele usou para que não confundissem a obra dele do Espiritismo com as obras bastante numerosas e boas sobre educação, francês, matemática, etc. e tal. E falou, olha, ô Hippolyte, vamos lá numa reunião onde a mesa responde. Ele falou, responde, aí tem coisa. Só que ele era inteligente, pesquisador. Vou ver isso. Aí começou, foi uma, duas, começou a anotar e fazer pergunta. Ele não queria saber bobagens. Ele começou a perguntar, quem é você? Olha, eu sou um espírito. E aí escancarou um outro universo que habita e coexiste com o nosso, que é o mundo invisível. Então, desde uma série de fenômenos, né, que a gente chama de mesas girantes, né, esse ser que respondia disse, olha, eu sou um espírito, e ele falou assim, ó, gente, mesa, né, coisa mais antiga, fica mexendo mesa, faz o seguinte, pega uma cestinha, coloca um lápis na ponta da cesta, põe papel e eu vou mexer a cesta e vou escrever. Pô, já pensou se você vai soletrar paralelepípedo, né? P tantas batidas, A, gente, acabou a noite e não acabou, né, de soletrar. Então começou a escrever. E aí eles começaram a ver que coisa interessante. Desde perguntinhas bobas, né? Aí começou Kardec, não, quem é você? O espírito, onde você está? Aí ele descobriu que esses espíritos eram pessoas que já tinham vivido sobre a Terra. Ele disse, eu sou fulano, que morri no ano de tal, e ele começou a ver que esses dados realmente eram verdadeiros. E ele começou a desenvolver, e o resto é história. Kardec não se limitou a um médium, porque ele falou, um médium só pode estar enganado e pode me enganar. Ele mantinha correspondência, que na época era o que tinha, né? Não tinha Twitter, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, Telegram, nada. Era correio, cartas. Então ele se correspondia com o mundo inteiro, porque na época qualquer pessoa minimamente civilizada falava e escrevia em francês. Então ele se correspondia e foi desenvolvendo as perguntas. Ele mandava, olha, nessa sessão que você fizer, lá na Inglaterra, por exemplo, pergunta tais e tais coisas, me manda a resposta. Aí ele começou a ver que, por estranha coincidência, as respostas batiam. Um dizia uma coisa aqui também, às vezes com outras palavras, mas a ideia era sempre a mesma. Então tinha uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. E ele começou a perceber que como os espíritos nada mais são do que pessoas que viveram na Terra, tinha desde o
sábio, inteligente, bondoso, até aquele que não sabia de nada, sabe de nada, inocente. Então tem tudo, a gente não pode dizer, o irmão falou, o irmão pode estar falando uma asneira muito grande, porque o conhecimento é o mesmo que nós temos. Uns sabem muito e outros sabem pouco, outros não sabem nada. Então a gente precisa ter muito cuidado que Kardec teve. Ele começou a elaborar uma linha de raciocínio, fez uma série de perguntas e respostas dos espíritos, ele perguntava, os espíritos respondiam e ele escrevia os comentários. Tudo sob supervisão de uma equipe espiritual muito grande, e quem comandava era o Espírito de Verdade. Ele começou inicialmente a primeira edição do Livro dos Espíritos, dia 18 de abril de 1857, tinha cerca, acho que se eu não estiver enganada, 500 perguntas. Aí ele falou assim, não, isso aqui tá bom, mas tem mais coisas que eu preciso agregar, tem coisas que eu preciso reagrupar, e a edição atual tem 1018 questões. Então, para a gente começar a entender como é que isso apareceu, não é? Kardec sentou, oba, vou fazer um livro, né? Eu vou inventar um universo paralelo, né? Crônicas de Nárnia, que é um mundo paralelo, a pessoa entra no guarda-roupa e sai em outro universo. Aliás, gostei bastante desse livro, mas não é isso não que ele faz, né? Os espíritos dizem, nós somos espíritos, somos pessoas que estavam sobre a terra, agora morremos, nós estamos em tal lugar, e as relações entre os mortos e os vivos acontecem sob tais condições. E aí um universo se apresentou totalmente novo. Isso que é interessante, né? A gente entender como é que tudo começou. Nos próximos vídeos a gente vai saber mais a respeito. Compartilhem o vídeo, curtam, comentem. Vamos deixar, né, essas pessoas, quanto mais pessoas entenderem sobre a vida depois da morte, melhor nós vamos ter um planeta mais equilibrado, com as pessoas dando valor ao que de fato importa. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até o próximo.